de conhecer sua personalidade, que é a psicoterapia, que são conversas através da subjetividade no saber, suas questões emocionais, né? E existe a psicometria, que são testes. Então, assim, existe dentro da saúde mental uma área científica, que é a aplicação de testes psicológicos, né? Que é pouco abordado. Isso. Então, assim, eu tenho depressão, qual é o meu percentil de depressão? Qual é o meu quartis? Qual é o nível? Então, assim, neuroticismo, depressão, ansiedade, tudo isso pode ser... pode fazer a matemática das emoções. E essa matemática das emoções, existe um laboratório científico, então os testes psicológicos, que é o meu acervo aqui. E aí, de que forma isso poderia estar relacionado ao caso lá? A questão da precisão, da cautela em fazer as avaliações neuropsicológicas ao liberarem as pessoas dos presídios, né? Porque assim, tá apto porque cumpriu a pena. E como é que está a saúde mental? É feita esse tipo de avaliação? Não tem assim, quando o Hugo quer saber como está dentro do corpo, o Hugo vai ao laboratório e é feito através da ciência o percentil de glicose, vitamina, o que você quiser, hemograma completo. Então, existe teste para tudo que a gente fala, raciocínio conciso, lógico, desajustamento psicossocial, ansiedade. Geralmente, o que hoje é cobrado muito para o portador de arma de fogo funcional, que é o meu doutorado é sobre isso, portador de arma de fogo funcional, né? Mas aí eu não sei se cabe no que tu vai falar agora. Vamos lá? Ok, fala aqui teu nome e tua profissão. Oi, eu sou Fabiana Borges Macedo, eu sou psicóloga, eu sou perita criminal em saúde mental. Então, Fabiana, como a gente estava conversando aqui antes, né, justamente eu te questionei sobre o que pode ser avaliado com relação a esse tipo de situação, né? E aí você me disse com relação a pessoa achar que pode influenciar, né, de certa forma, modificar ali a situação, né? Como é que é isso? Explica para a gente direitinho. Bom, nas relações amorosas existe um início no vínculo que é a paquera, que é a sedução, que é a paixão. O que acontece com esses vínculos doentios a ponto de eu achar que eu posso te manipular? O ciúmes patológico faz acreditar que você é minha propriedade, que eu posso te conduzir, que eu posso te controlar. Inclusive regras socialmente aceitas no seu convívio social, no seu convívio familiar, nas suas vestes. Então eu começo a ter uma necessidade de te manipular devido à minha alteração no meu neuroticismo, que é o quê? É justamente as facetas de personalidade que trazem a área da personalidade sombria. O que é a personalidade sombria? Tem o meu maquiavelismo, tem o meu narcisismo, o meu sadismo, a minha necessidade de duelar nas relações. Então, assim, é uma relação de um poder que não existe, porque pós-contemporaneidade todos nós somos livres. E aí, então, a pessoa começa a amar de uma forma tão doentia que ela acredita que ela pode dominar e o outro é obrigado a obedecer. E isso me causa uma exaustão, isso me causa uma delimitação, até mesmo do senso comum, do prático. Sim, aí você falou da questão do domínio, né, e do ciúme, enfim. E do outro lado, né, o que leva a outra pessoa a identificar situações até perigosas e permanecer nesse relacionamento mesmo assim. Bom, existem algumas dicas que é bem interessante a gente ter a racionalidade das nossas emoções. Então, assim, vamos lá, o ciúmes, ele é um sentimento natural. Como sentimento natural, eu preciso estar fazendo uma matemática das minhas emoções, na qual eu possa identificar de que forma tão sentimental eu estou agindo ali naquela relação.
Porque se eu não identifico que está sendo patológico, que está sendo exacerbado, tudo que exacerbadamente, para mais ou para menos, ele é de forma necessária a minha atenção. O que faz eu manter uma relação na qual eu estou percebendo, eu sei o histórico de violência, eu estou vendo aqueles sinais de violência, mas eu continuo vinculado? Será que não está na hora de eu me questionar que poder é esse que eu acho que comigo não vai acontecer? Que necessidade é essa que eu tenho de ser o esteio, a boaventura do outro, né? Então, assim, existe a questão da minha baixa autoestima, então eu tenho que obedecer, e em contrapartida, às vezes, em alguns casos, existe a questão do narcisismo. Eu posso, eu vou resolver essa situação, eu consigo, e não se dá conta que está sendo manipulada, que está sendo com sutilezas entrando, com pequenas sutilezas, não percebe nem aquele relacionamento que é tão falado hoje nas mídias, que é a questão dos relacionamentos tóxicos. Sim, aí você fala um pouco da matemática, né? E aí entra naquele outro ponto, né, que você falou que era importante destacar, né? Como é que funciona isso? Bom, dentro da psicologia existe a psicoterapia, existe a psicometria. Psiquer, mente, medir, aferir. Dentro da psicologia, através da Lei Federal 4.119/62, a gente começou a ter, na área da psicologia, os testes psicológicos. Então, através das testagens psicológicas, o que acontece? Eu vou ter o pré-sentir, eu vou realizar a matemática das emoções. Então, quando a gente faz a racionalidade dos nossos sentimentos, quando a gente tem a matemática das nossas emoções, a gente consegue identificar quais são as facetas positivas e quais são as negativas. Então, assim, doutora Fabiana, quando é que eu devo realizar esse teste psicológico? Seja uma avaliação psicológica, neuropsicológica ou mesmo uma perícia criminal em saúde mental. Quando houver problemas? Não. Quando eu achar que não tenho problemas também. Porque a maioria das avaliações hoje, a gente realiza avaliações para justamente comprovar a idoneidade, comprovar que os impulsos estão adequados, que meu nível de neuroticismo está controlado. Então, como é que está a minha compulsividade, minha amabilidade? Então, assim, o que leva a pessoa a cometer determinado crime? Tem os sentimentos, e tem a questão cognitiva e as funções executivas. Então, se eu começo a perceber como estão minhas funções cognitivas, minhas funções executivas e os meus sentimentos interagindo nessa tríade, eu vou ter uma matemática das emoções e vou ter os meus passos mais adequados. E não vou estar entrando nessa seara de delitos e achando que eu vou resolver a situação naquela seara, naquele relacionamento, naquele estar com o outro. Isso é o mais importante. Então, fazer a matemática das emoções vai te dar um norte científico, não subjetivo apenas. E Rogério,